Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o caso do Călin Gheorghescu, que é o candidato do que eles chamam aqui de ultradireita lá na Romênia, que foi proibido de se candidatar por lá nas eleições, né? E eu tô vendo o pessoal defendendo esse cara, falando que não, que ele é o Bolsonaro da Romênia. Pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês não conhecem esse cara. Esse cara é sim um agente russo. Esse cara é sim do mal. Ele está errado. A Romênia está correta em não deixar esse cara participar das eleições, porque isso é guerra híbrida russa séria. Fica o pessoal aqui do Brasil sem querer entender o que está acontecendo, sem querer entender que a Rússia é a grande agressora ali no leste europeu, e aí fica pescando esse negócio. Aí entra de gaiato, associando o Bolsonaro a um cara que está errado. Isso vai prejudicar Bolsonaro, isso vai dificultar que Bolsonaro tenha apoio na Europa. Isso já está queimando até o Trump, que dirá Bolsonaro se associar a isso. Não, esse cara não é o Bolsonaro da Romênia, porque esse cara está errado e o Bolsonaro está certo. O Bolsonaro é vítima de uma perseguição aqui no Brasil, sim, uma perseguição do STF, do TSE, absolutamente injusta, não teve tentativa de golpe nenhuma. Esse cara teve, e pegaram o troço todo dele lá, pegaram o dinheiro que ele recebia da Rússia lá, que estava escondido, não sei quantos milhões de dólares da Rússia, pegaram os agentes lá do GRU que faziam a manipulação dele lá, pegaram a estrutura toda. O cara é mesmo um ativo russo, tomem cuidado com isso. Ah, Peter, mas tem um monte de gente na rua protestando, querendo que o cara seja candidato e coisa e tal. É lógico que tem um monte de gente na rua protestando e coisa e tal. Tem gente que apoia a Rússia mesmo nesse lugar lá no leste europeu, infelizmente. Tem sim. Agora, isso não quer dizer que o cara seja um bom candidato, que o cara seja um injustiçado nessa história. Não, ele não é. Ele descumpriu as regras eleitorais lá da Romênia e ele não deve concorrer mesmo. É um caso totalmente diferente do caso do Bolsonaro. Vamos entender essa situação aqui. Essa notícia foi sugerida por Dedo Mindinho, renegado pelo Lula, Em Terra de Saci, Qualquer Chute é Voadora e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falo para vocês, né? Parece que o bolsonarismo aqui no Brasil entrou numa onda de seguir Trump cegamente, e o Trump está querendo, claramente é um agente russo, ou pelo menos tem uma simpatia absurda pela Rússia, uma coisa totalmente descomunal, que quer ajudar esse cara, que claramente é um agente russo, mas felizmente na Europa não tem esse problema, o pessoal da Europa não vai cair nessa coisa. Inclusive essa decisão do TSE de lá foi visto como uma resposta ao Trump, porque o Trump estava pressionando a Romênia para aceitar a candidatura dele, não sei o que lá. O Trump, por algum motivo, mais uma vez querendo ajudar o Putin, querendo fazer favorzinho pro Putin, eu não consigo entender o porquê. Qual que é essa estratégia do Trump? Assim, é o que eu falo, eu olho para isso e cara, a única explicação possível para isso é o Trump ser um agente russo. Não tem outra explicação, não tem outra coisa que possa ser nessa história. Sinceramente, eu sempre achei ridícula essa posição dos democratas americanos dizendo que o Trump é um agente russo. Mas caraca, olha as decisões que o cara toma. O que um agente russo faria diferente do Trump nesse momento? O Trump só toma decisão favorável à Rússia. É impressionante, cara. Enfim, o que aconteceu nesse caso aqui? Eu fiz já um vídeo sobre esse caso lá da Romênia, porque eu mesmo, no primeiro momento, eu fiquei preocupado com essa história. Por quê? Lá atrás, em dezembro do ano passado, teve eleição na Romênia e esse cara ganhou. E aí era muito estranho, porque ele é um cara meio desconhecido. Eu falei, pô, não é possível que a propaganda russa sozinha conseguiu fazer o cara crescer pra caramba, o cara chegar em primeiro lugar na pesquisa e coisa e tal. Vocês sabem como é que é a minha visão sobre isso. Eu entendo que redes sociais têm um poder grande de convencimento, mas não é nenhuma coisa mágica, não é uma varinha mágica, tem alguma coisa por trás, né? E o que eu expliquei nesse vídeo aqui, ó, finalmente uma explicação do porquê a eleição na Romênia foi cancelada e não foi por causa do TikTok. Não foi por causa de rede social. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos comentários, se você quiser ver esse vídeo, e também vou deixar nos comentários o link para o vídeo da Ucrânia de hoje, que eu vou estar falando também sobre esse assunto de Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, a situação como é que está lá nessa guerra mundial, da Terceira Guerra Mundial, que a gente já está vivendo ela. Então os links vão estar na descrição desse vídeo. Esse cara aqui é um cara que mora lá na Romênia e ele faz vídeos sobre o leste europeu. Aliás, os vídeos dele são muito engraçados, muito interessantes, contando sobre a cultura lá do leste europeu, que é uma espécie de América Latina da Europa. Mas enfim, o cara estava explicando aqui que o problema da Romênia foi o seguinte: os dois principais partidos da Romênia, o PSD e o PNL, que sempre foram oposição, sempre brigaram um com o outro e coisa e tal, de repente lançaram um candidato junto. Juntaram para essa eleição.
Aí, porra, o povo da Romênia ficou puto com isso, porque mostrou que é um teatro das tesouras essa porcaria, né? E aí pronto, aí deu margem para um monte de candidato menor, de candidato independente. Ninguém queria votar nesse candidato, que é a união dos dois partidos maiores da Romênia. Não faz sentido isso, né? Ou seja, um tiro no pé que eles deram, a verdade é essa. E eu consigo entender isso. Aqui no Brasil a gente passou por isso. Hoje em dia o Lula é o presidente, quem é o vice do Lula? É o Alckmin. É a mesma coisa que no Brasil, juntou as forças políticas, a gente viu que é tudo uma coisa só no final das contas. Né? Não tem oposição entre PSDB, PSD, PT, PSOL, é tudo a mesma coisa. Então, é o que aconteceu na Romênia. Abriu espaço para um monte de gente. Só que aí acontece o seguinte, aí a Rússia entrou com dinheiro para fazer crescer o candidato deles. Viu a oportunidade, investiu pesado naquilo ali e o cara cresceu nas pesquisas. Cresceu muito, realmente. Ganhou a primeira eleição. A Romênia cancelou a eleição e proibiu ele de se candidatar de novo. E por que isso? Porque viram que o cara estava recebendo dinheiro russo mesmo. Não foi porque, esse golpe mequetrefe que o Alexandre de Moraes inventou do Bolsonaro aqui, né? Aqui no Brasil, o Bolsonaro é claramente perseguido. Aqui no Brasil não teve nada de errado com o Bolsonaro, não tem motivo para o cara ser tornado inelegível, coisa e tal. Eu acho que 2026 tem que ter democracia com o Bolsonaro. Até porque aqui a influência russa é qual? O Lula é Rousseff. O Lula vai... Aliás, isso é uma outra coisa engraçada. Vocês bolsonaristas, que estão todo aí animadinho, protegendo o Putin, chupando o pau do Putin, já pararam o que eles vão fazer em maio, quando o Lula for lá em Moscou beijar os pés do Putin lá? Pois é, vai estar igualzinho vocês lá, né? Vai ser muito lindo isso. Enfim, aqui no Brasil a gente não tem isso. É verdade que o Bolsonaro errou na questão da Rússia, eu falei isso é um dos pontos que eu discordo do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou com aquele negócio, precisamos de fertilizante. Porcaria nenhuma, ninguém precisa de fertilizante sujo de sangue. Fertilizante sujo de sangue piora a situação do Brasil, não melhora em nada. Não pode, foda-se, compra do Canadá, compra de outro lugar. Não pode fazer negócio com a Rússia invadindo outro país. Isso faz mal para a geopolítica brasileira, faz mal para a imagem do Brasil, faz mal para o karma brasileiro. Bolsonaro resolveu investir nisso. Não, porque não, Putin não é tão ruim assim, não, que temos que ficar neutros e coisa e tal. Ou seja, no resultado, perdeu uma oportunidade, porque se Bolsonaro fica do lado certo da Ucrânia, ia ter muito menos pressão contra ele na eleição de 2022 do que teve. Né? O Biden, por exemplo, pressionou aqui o Brasil, por quê? Porque Bolsonaro, e na Europa muita gente via isso, Bolsonaro como sendo pró-Putin. E aí agora vocês estão querendo colar o Bolsonaro nesse cara aqui, porra, vai deixar para todo mundo claro que Bolsonaro é pró-Putin. Aí vocês ferraram com o Bolsonaro de vez, parem de associar esse caso ao caso do Bolsonaro, é coisa totalmente diferente. Esse cara é mesmo um bandido, é mesmo ligado à Rússia, fez mesmo coisa errada, pegaram lá os handlers dele, pegaram o dinheiro que ele recebeu da Rússia para fazer isso, né? No final das contas, não tem que ter esse negócio não, estamos numa guerra, a Terceira Guerra Mundial já começou, a Rússia é o nosso inimigo, esse negócio de ficar dando moleza para esse pessoal é erro, né? Aqui, ó, ao contrário, a Europa toda se uniu em torno da Romênia para ajudar a Romênia nessa história. Os Estados Unidos quis peitar, o Trump e o Elon Musk quiseram dizer que não, que é um absurdo isso, não sei o que lá, não sei o que lá, a Europa bancou a Romênia e esse cara não vai ser candidato, e eu digo mais, quanto mais vocês colarem o Bolsonaro nesse cara, menor vai ser a chance do Trump poder fazer alguma coisa aqui no Brasil, porque vai dar o mesmo problema. Se vocês associaram o cara ao Putin, no caso lá da Europa, a Europa vai ficar contra o Brasil, vai ficar contra o Bolsonaro, porque se o Bolsonaro tá ligado ao Putin, se vocês estão dizendo que Gorgesco é o Bolsonaro da Romênia e coisa e tal, meu amigo, vocês estão ferrando o Bolsonaro, cara. Para com isso, pelo amor de Deus, liga o cérebro. Para com essa coisa que vocês estão imaginando aí que o Putin não é tão ruim assim. O Putin é nosso inimigo, e é um inimigo sério, que tem que ser levado a sério por todo mundo no mundo, né? Enfim, tá o pessoal lá, o Trump querendo interferir na Romênia, o Vance querendo interferir na Romênia, o Elon Musk querendo interferir na Romênia, mas a Romênia está bem protegida, tal como a Ucrânia, pela Europa, e esse vai ser o caminho daqui para frente, infelizmente, é o que eu falo para vocês, o Trump estava indo no caminho certinho, fazendo as coisas certas, diminuindo o tamanho do Estado, entrou nessa de defender o Putin. Cara, de onde é que ele tirou isso? Para que isso? Para que defender o Putin? Para que defender um Estado que está agredindo outro país, que está matando pessoas? Não tem explicação, não tem justificativa para o Trump estar defendendo o Putin, não tem lógica isso.